Deixa eu chamar um tema que eu acho importantíssimo no Maxi, que são as permutas financeiras. Bacana. Né? Porque é um fundo que tem mais de 1 milhão de cotistas, né? Chama sempre muita atenção. A gente tem um mercado que está crescendo numa velocidade muito boa a despeito desse cenário mais duro para fundo imobiliário. Todo mês a gente observa mais cotistas chegando na indústria como um todo, e óbvio, o Maxi chama atenção já por ter 4 bi, por ter mais de 1 milhão de cotistas, enfim. Mas esse instrumento de permutas financeiras, eu tenho certeza que ele ainda causa dúvidas nas pessoas. Então, acho que é a oportunidade de, mais uma vez, esclarecer o que qual é a vantagem, qual é o nível de risco, nível de taxa, etc. Legal, vamos lá. Então, primeiramente, né, até voltando um pouco, né, o Maxi Renda, como eu falei, são 3 books, né? Book de CRI, que é o carro-chefe, 80% do fundo está alocado nessa estratégia, e os high grades ali dentro, etc. A gente tem fundos de fundos, depois a gente fala um pouquinho também, que é diferente do tradicional da indústria, e tem as permutas financeiras. Quando eu entrei na XP, né, quando eu assumi a frente da gestão do Maxi Renda, o Maxi Renda já tinha lá essas 3 categorias muito bem definidas, né? E só que era uma estratégia de desenvolvimento meio genérica, tinha um investimento que também era um investimento problemático, né, que a gente conseguiu resolver, etc., mas tinha lá um mandato para desenvolvimento. E coincidentemente, na minha antiga empresa, na empresa que eu trabalhava, que era também uma outra gestora aí do mercado, a gente fazia muita permuta financeira. Então, foi uma das casas que que começou nessa estratégia de permuta financeira. Inclusive, hoje, poucos players sabem fazer esse negócio, porque dá um trabalho, daqui a pouco eu explico com mais detalhes. E aí, aproveitei que tinha essa estratégia ali no Maxi Renda, além da experiência que eu tenho com crédito, falei, vamos começar a fazer também permuta financeira. Então, como é que é a permuta financeira? A permuta financeira, ela foi uma evolução de um equity com muita frustração nessa minha antiga casa. A gente tinha fundos que tinham mandato para fazer investimento em equity, ou seja, o que é isso? O fundo imobiliário investia numa empresa, né, que a gente chama de SPE, então uma sociedade de propósito específico. Então, o propósito específico é desenvolver um projeto e depois, né, liquidar a empresa. E aí o fundo imobiliário investia no mesmo risco que uma incorporadora. Então, imagina que eu sou aqui um fundo imobiliário, você aqui é uma incorporadora, a gente constitui uma empresa, nós somos sócios, você sabe fazer toda a incorporação, eu sou o sócio investidor, não tenho tanto domínio, né, quanto você, que está acostumado a fazer isso há décadas, enfim, etc. E aí, quando dá certo, bacana, ganhar muito dinheiro, porque a margem do setor é uma margem muito interessante, já foi melhor, né? Mas enfim, ainda é uma margem muito interessante, mas quando dá problema também é um baita de um problema, você pode perder principal, né? Porque estamos falando aqui de comprar terreno, contratar financiamento, contratar, né, a construtora, fazer todo o desenvolvimento, tem vários riscos, risco de execução da obra, dar problema na obra, risco de estourar o custo de obra, risco de não vender, né, micar com o projeto, então assim, são vários riscos. E aí, nessa gestora que eu trabalhei, nós ganhamos muito dinheiro, como também perdemos muito dinheiro, né? Então, na média, deu um investimento, um retorno interessante, e a gente foi, né, vendo como evoluir, né, com essa experiência, né? E a gente chegou num modelo de permuta financeira. E como é que é a permuta financeira? Basicamente, a gente compra um terreno, né, o sócio incorporador compra um terreno e troca esse terreno por um percentual da receita do projeto. Por isso que chama permuta financeira. Eu estou permutando o terreno pelo um percentual da receita, não do lucro. Então já tem um outro ponto importante aí. Eu não corro risco, teoricamente, de custo de obra, de todo o recheio de uma DRE, aquele risco todo lá. Eu não estou correndo risco, estou correndo risco do bottom line, do top line, né, da receita. Então, basicamente, eu troco o terreno por um percentual da receita e, obviamente, eu plugo todo o meu time que eu tenho de engenharia, analistas do mercado imobiliário, né, entendendo ali como é que funciona a dinâmica de mercado, como é que está a praça, etc. E aí eu recebo um percentual dessa receita e são retornos ali bem interessantes, são retornos de algo na casa de inflação mais 13, 14, 15. Caraca. E aí, só voltando um pouco, quando eu falei do equity, quando a gente fazia, é que nem casamento, né? Na saúde ou na doença, na tristeza, na alegria, você tá junto, né? E lá a gente chegou a fazer, sei lá, inflação mais 37, inflação mais 40, Caraca. Quando dava certo. E quando dava errado, eu perdia a principal. Então, na média, por isso que eu falava que dava algo em torno da inflação mais 13, 14, 15.
Então, a permuta financeira, né, no Maxi Renda, por exemplo, nós já fizemos mais de 500 milhões de investimentos ao longo desses 8 anos, com um histórico de retorno excelente. Então, tem um nível de risco bem mitigado, porque, de novo, eu não corro o risco de estouro de obra, eu não corro o risco de ter uma obra embargada, eu não corro o risco de pôr atraso a obra. Se acontecerem alguns problemas ao longo do caminho, eu tenho no meu contrato com o sócio incorporador algumas janelas de saída ou algumas penalidades, né, a ser aplicadas para recompor a minha taxa interna de retorno. Então, exemplo, lançamos aqui um projeto, tal, etc. Projeto começou bem, bacana, tá vendendo ali dentro do preço que a gente acordou. Aí foi lá e teve obra embargada. Nunca aconteceu aqui na XP, tá? Mas na minha antiga casa já aconteceu. Tem uma obra embargada, o que faz? Pô, tem um prazo de até 6 meses para desembargar. Desembargou a obra, beleza, a obra vai continuar, vai terminar, etc. Só que 6 meses vai penalizar minha TIR, porque eu tava contando que eu tenho o repasse, né? Ou seja, quando eu tenho um habite, logo, sei lá, no mês 37, por exemplo. Pô, o negócio foi para 37 mais 6. Então, o que eu faço? A minha taxa interna de retorno, que estava lá, inflação mais 13, ela caiu para inflação mais 9. Então, o que um incorporador faz? Ele tem que me recompor aqui, percentual do VGV. Então, vou supor que meu percentual da receita do projeto, VGV é valor geral de vendas, né? Vamos supor que estava em 20%. Eu tenho 20% da receita total do projeto. Pô, então eu tenho que mudar para 23% para voltar a ter a taxa interna de retorno inicialmente acordada. Então, você tem diversos mecanismos. Pô, não desembargou, deu problema, tal, eu tenho uma saída, eu tenho uma put. Então, eu tenho uma opção de venda das cotas da minha SPE, que é uma SPE terrenista, uma outra SPE, e aí eu consigo a minha saída. Aí, se acontecer esse worst case, que é uma situação muito ruim, aí você tem que ter garantias e o negócio fica muito parecido com uma operação de crédito. Então, eu tenho garantias da outra SPE terrenista, porque quando eu falo SPE, desculpa, só um parênteses aqui, a gente trabalha com consórcio. Tem uma SPE que é nossa, que é terrenista, e tem uma SPE que é incorporadora, que é do nosso sócio incorporador. Então, essa empresa aqui, ela é 100% nossa, que detém o terreno. Tá? Então, deu problema, eu tenho garantias dessa outra SPE. Deu problema, eu tenho garantias da própria holding. Tenho aval na física do dono da incorporadora. Tenho outros ativos do grupo. Então, tenho a sede do cara, por exemplo. Posso ter estoques ali prontos. Então, tenho mecanismos que, se tiver problema, eu exerço essa garantia. Então, esse é um pouco do racional. Então, pode ser que seja o que acontece mais no dia a dia, né? Você perguntar, tá, mas desses problemas que acontecem no dia a dia, o que acontece mais? Eventualmente, vender por um preço mais barato do que a gente acordou. Então, como é que a gente faz para restabelecer minha taxa interna de retorno? Pô, basicamente é muito mais simples. Eu recebo um pouquinho mais do percentual do VGV. E são dinâmicas do dia a dia que acontecem. É difícil você trabalhar, por exemplo, com uma previsão e vai exatamente materializar daquela forma. Então, são coisas, é muito dinâmico, né? E a gente vai ajustando esse percentual da receita do projeto. Então, no final do dia, acho que o grande conforto que vale a pena passar aqui para quem investe no Maxi Renda é um time que tem uma baita de uma experiência, né? Um excelente track record, tanto no Maxi Renda quanto antes do próprio Maxi Renda. É um time que trabalha junto há muito tempo. Então, o nosso time de engenharia é composto por 4 profissionais que vai lá na obra toda semana, etc., medindo como é que está ali a obra e tudo mais. Pô, a gente tem um time que está plugado no incorporador, vendo como é que está o fluxo de caixa dessas obras. Nós temos ali um time que analisa num detalhe como é que está o mercado, o setor, etc. Então, assim, isso tudo mitiga muito problemas que podem acontecer nessa estrutura. Então, para quem não está acostumado com isso, fala, pô, vou fazer esse investimento que é interessante, da inflação mais 13. Pô, mas você tem que ter um time muito experiente para tocar esse barco, né? E aí, boa parte dessas pessoas que trabalham comigo já estão comigo há mais tempo do que a própria XP. Então, um time, de novo, quando eu falo trabalha junto há mais tempo do que nós estamos aqui na gestora. Por isso que a gente tem, né, tido aí um sucesso bastante interessante nesse book de permuta financeira aqui do Maxi Renda. Então a pessoa ela pode estar andando na rua, ela pode ver lá um projeto, uma placa lá, XP Asset. XP Asset. Não pode ser outro fundo, mas pode ser o MXRF também.
Então, com certeza, se tá lá XP Asset, certamente é MXRF. Ah, então tem vários. Eu vejo, não vários, mas eu lembro de 1 ou 2 aqui na cidade de São Paulo, XP Asset. Tem então... bastante coisa. E a gente foca em São Paulo também, né? Um ponto que eu esqueci de comentar. A gente foca muito em São Paulo. De novo, nada contra outras regiões, mas é que facilita a logística, né? Como é um deal que você precisa ter um monitoramento intensivo, nosso time de engenharia pegando carro, visitando. Quando você começa a ter obras Brasil todo, Recife, Porto Alegre, Mato Grosso, aí fica difícil de fazer. Fica mais caro, vai diminuir a TIR do projeto e ficar mandando tanta gente lá. Exato. Para conferir como é que tá a obra. E outra, São Paulo também é uma baita praça, né? Então tem muita oportunidade.